Olá, nós somos o Grupo 6. Meu nome é Emanuele e junto comigo estão Beatriz, Esther, Lucas e Mariana. O nosso artigo fala sobre a leptina e o fato dela bloquear o efeito inibitório da vitamina D na adipogênese e a proliferação celular em pré-adipócitos. Nós vamos começar falando sobre os mecanismos farmacológicos envolvidos no nosso artigo relacionados com a vitamina D e a leptina. Então, a leptina é um peptídeo codificado pelo gene OB e é conhecida como hormônio da saciedade. Ela é expressa e secretada principalmente pelo tecido adiposo bronco. E ela pode circular de forma livre ou também ligada a uma proteína. Ela tem receptores em vários tecidos, né, tais como o hipotálamo, as células beta do pâncreas, o plexo coroide e entre outros. Dentre essas diversas isoformas de receptores da leptina, o OBRB é o único que contém domínio intracelular. E ele é a forma prevalente no hipotálamo, que é responsável pelas ações centrais da leptina. A ação da leptina no sistema nervoso central, que é, no caso, a ação dela no hipotálamo, em mamíferos, ela promove a redução da ingestão alimentar e o aumento do gasto energético, né? Já que no hipotálamo tem tem picos de concentração desses receptores OBRB que eu falei anteriormente. E aí a leptina, ela também possui mecanismos de ação através da ativação da AMP quinase, que é responsável pelo aumento da produção de ATP. No músculo esquelético, ela vai ativar essa ativação e fosforilação pode ocorrer diretamente ou indiretamente. Indiretamente vai ser pela ação do sistema nervoso simpático. E aí vai gerar o aumento da oxidação de ácidos graxos. E ainda por ativação da AMP quinase, pode promover também o aumento da depressão de triacilgliceróis e estimular a lipólise não somente no músculo esquelético, mas também no tecido adiposo branco. Então, a concentração plasmática de leptina está parcialmente relacionada com o tamanho da massa de tecido adiposo presente no corpo. Os mecanismos pelos quais o aumento de tecido adiposo é traduzido em aumento da concentração sérica de leptina envolvem tanto o número de células adiposas quanto a indução de RNA mensageiro OB, que foi o que a Esther havia falado. Isso pode ser observado em indivíduos obesos, que apresentam um número maior de adipócitos, onde, consequentemente, vai ser encontrada uma quantidade maior de RNA mensageiro OB do que nos adipócitos dos indivíduos não obesos. Contudo, tendo em vista que a concentração sérica de leptina não depende apenas do tamanho do tecido adiposo, estudos até mostram que uma redução de 10% do peso corporal provoca uma diminuição de cerca de 50% da leptina plasmática, é importante a gente ressaltar que outros fatores estão envolvidos, então, nessa regulação da sua produção. Ainda sobre a leptina em pessoas obesas, pode ser até controverso pensar que em tal população há altos níveis séricos desse peptídeo. Haja vista que a leptina reduz o apetite a partir da inibição da formação de neuropeptídeos relacionados ao apetite e do aumento da expressão de neuropeptídeos anorexígenos, fazendo com que altos níveis da mesma reduzam a ingestão alimentar e baixos níveis, então, vão reduzir a hiperfagia. Contudo, a hiperleptinemia encontrada nessas pessoas obesas é atribuída a alterações no receptor da leptina ou a uma deficiência no seu sistema de transporte na barreira hematoencefálica, fenômeno que é denominado de resistência à leptina, que é mais conhecido. Logo, ainda que apresentem altos níveis da mesma, essa não é capaz de desempenhar seu papel nesse quadro de resistência. Os benefícios terapêuticos do tratamento com a leptina em indivíduos obesos são ainda controversos. Tem pesquisas que mostram que em 4 semanas de administração exógena de leptina, tanto indivíduos eutróficos quanto obesos apresentaram perda significante de peso. Mas essa redução ela só foi verificada quando os indivíduos não apresentavam essa hiperleptinemia, esse excesso de leptina. Pois a administração da leptina em obesos com hiperleptinemia não provocou qualquer alteração no peso corporal desses indivíduos. Então, o que se observado demonstra que o tratamento com a leptina é ineficaz, porque a maioria dos pacientes obesos apresenta, então, um quadro de hiperleptinemia.
Outro hormônio que a gente tem que falar é a vitamina D, que, assim como a leptina, ela tem efeito adipogênico. A vitamina D ela apresenta duas formas, que é a calcidiol, que é a sua forma inativa, e calcitriol, que é a sua forma bioativa. Para essa vitamina D inativa se tornar bioativa, ela precisa passar por uma CYP, que é a CYP27B1 alfa, 1-alfa hidroxilase, que por essa hidroxilação ela consegue se tornar bioativa e ela está ligada ao processo de adipogênese por vários motivos. Sendo eles porque o tecido adiposo é onde é o seu sítio de produção. E, além disso, a vitamina D está ligada muito à liberação da leptina também, o que mostra que, assim como a vitamina D ela tem um efeito adipogênico, ela pode ter um efeito antiadipogênico. Esses efeitos eles se dão porque a vitamina D, quando ela está na sua forma bioativa, ela consegue inibir ou até mesmo estimular alguns fatores, ou enzimas, ou até mesmo proteínas. Um exemplo disso é o caso da redução da expressão de fatores de transcrição ligados à adipogênese. Ou também até a inibição do receptor PPARY, que está ligado a esse fator adipogênico. Tendo dito isso, você consegue analisar que, assim como a leptina, que está ligada muito ao tecido adiposo, a vitamina D ela vai ter uma correlação de forma a promover uma maior diferenciação dos adipócitos de pré-adipócitos para adipócitos, mas também ela vai ter um efeito antiadipogênico. Além disso, tem a relação do calcitriol e da leptina, que é o que o artigo aborda, né? Ela é bastante controversa à medida que o calcitriol é capaz de estimular a liberação da leptina no tecido adiposo e a leptina é capaz de inibir a enzima que catalisa a reação que converte a vitamina D em calcitriol, que é a sua forma bioativa. Ainda, os dados apresentados no artigo indicam que o desenvolvimento da obesidade pode prejudicar o efeito da vitamina D a nível dos adipócitos, uma vez que nessa situação há a hiperleptinemia, como a Bia falou. E a leptina bloqueia o efeito inibitório da vitamina D na adipogênese. Desse modo, os estudos apontam que, quando o calcitriol e a leptina são administrados juntos, esses dois hormônios acabam se neutralizando, de modo que a CYP-alfa-hidroxilase não é inibida. Portanto, um novo cultivo neutralizou o efeito sobre essa enzima e, assim, pelo resultado, foi possível observar que houve um aumento do nível intracelular de calcitriol, reduzindo a síntese de VDR, que é o receptor de vitamina D, diminuindo a sensibilidade à vitamina D e também diminui o seu efeito anti-adipogênico. Tendo isso em mente, dá para a gente perceber que, mesmo sabendo alguns efeitos da leptina e da vitamina D, a ação desses hormônios ainda é muito controversa. De forma que, fazendo ensaios, testes, você consegue ver que elas isoladas, ligadas a pré-adipócitos ou adipócitos, ela vai apresentar esses efeitos que nós citamos. Porém, quando colocadas juntas, elas não conseguem se coestimular, de forma a aumentar o efeito adipogênico ou antiadipogênico. De forma que, quando elas são co-administradas, elas acabam se anulando. Falando um pouco mais sobre o artigo, foram feitos testes para melhor entender os efeitos da leptina e da vitamina D separados, e depois elas foram co-incubadas juntas para também ver o que elas provocam. E os resultados foram os seguintes. Eu tirei exatamente o que está escrito no artigo. A incubação com a vitamina D, ativa por 24 horas em diferenciação média, diminui a expressão de RNA da CYP-alfa-hidroxilase e a expressão do teor de proteína e VDR do RNA mensageiro. Embora, paradoxalmente, aumentou o teor de proteína VDR. O que isso quer dizer? Por que é paradoxal? Isso pode ser explicado pela ação protetora do calcitriol com a degradação portosomal do VDR, ou seja, ele diminui a degradação desse receptor de vitamina D, que está relacionado
foi visto durante os estudos com as células do sistema imune e também está relacionado com os adipócitos. Mas, enfim, o efeito dessa diminuição da degradação leva a um aumento do efeito da vitamina D. Só que como não está sendo mais produzido esse receptor, essa quantidade vai diminuir e, com isso, o efeito da vitamina D também. Agora, voltando aos resultados sobre a leptina. A leptina, por sua vez, diminuiu a expressão de RNA mensageiro da CYP-alfa-hidroxilase, mas não alterou seu conteúdo de proteína, expressão de RNA mensageiro ou conteúdo de proteína de VDR. E quando colocados juntas, a coincubação da vitamina D ativa, mas a leptina não afetou a expressão do RNA mensageiro da CYP-alfa-hidroxilase, mas aumentou o conteúdo de proteína também da CYP-alfa-hidroxilase. A partir desses resultados, a gente pode ver que a vitamina D e a leptina têm um efeito contrário, mas quando elas são incubadas juntas, uma acaba neutralizando o efeito da outra. E isso é possível observar no trecho do artigo em que fala que os pré-adipócitos incubados, junto com a vitamina D ativada e com a leptina, não apresentaram alterações na expressão do RNA mensageiro da CYP-alfa-hidroxilase. Além disso, como foi mostrado pelos próprios autores do artigo, alguns dos resultados obtidos por eles foram diferentes dos resultados de pesquisa que já tinham sido feitos anteriormente. Mas nós temos que levar em conta alguns fatores, como, por exemplo, a dose do calcitriol que foi utilizada, o estágio do processo de adipogênese, por exemplo. Sendo que, no próprio artigo também, eles falam que a administração do calcitriol feita por eles foi um estágio anterior se comparado com outros estudos. E isso pode influenciar nos resultados. Tendo em vista que os resultados são controversos, tanto no artigo que nós utilizamos, como através das pesquisas que fizemos online, fica claro que não se sabe muito sobre os mecanismos de interação entre a leptina e a vitamina D e a possível interação entre seus receptores, sendo necessária a realização de mais estudos para se entender como esses hormônios interagem entre si e como eles atuam em diferentes situações. Então é isso, essa foi a nossa análise feita do artigo a partir dos mecanismos farmacológicos da leptina e da vitamina D.